Boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, não foi bom semana passada? Quem foi no sábado? Levanta a mão. Quem gostou? Foi bom, né? Foi divertido, né? Gente, pregar o Evangelho é muito legal. A gente tem experiências fantásticas. Hoje eu tive uma experiência, a gente tem, lá onde a gente mora, a gente tem aula de judô com a criançada da comunidade. E hoje a criançada estava voltando para as aulas, e aí eu fui lá abrir o portão da igreja. E aí veio um rapaz, chegou lá e saiu do presídio e usuário de drogas. E a gente ficou conversando ali, estava com fome, com sede. Aí ele depois bebeu um pouco de água, a gente deu algo para ele comer e tal, a gente conversou, eu orei por ele. E esse camarada entregou a vida para Jesus, fez um compromisso, falou que quer realmente mudar o estilo de vida dele e tal, contou um pouco da história. E a gente estava ali, de boa, conversando. Ele quer sair da rua, a gente combinou de amanhã à noite ver se ele aparece lá no culto, a gente vai tentar ajudar ele a sair da rua. Ele não pode voltar para a casa dele, para a comunidade que ele morava, porque tem problemas lá. Mas ele chorava a hora que ele estava orando, entregando a vida para Jesus, reconciliando com Jesus. Então é um privilégio que a gente tem, a gente conversar com as pessoas, liderar as pessoas a um relacionamento com Jesus. Então o que eu queria pedir, antes da gente entrar no assunto da aula, mas para a gente poder edificar a nossa fé e realmente crescer com aquilo que Deus fez. Cadê quem foram os líderes das equipes aí da semana passada, sábado? Quem foram os líderes da equipe? Levanta a mão. Aí está ali Josimar. Fugiu o nome. Rita. Tá faltando dinheiro? Então eu vou pedir assim para os líderes, para que vocês possam, cada um, indicar uma pessoa. Eu sei que todo mundo quer falar, mas os líderes vão indicar uma pessoa do seu grupo para dar um testemunho objetivo de uma experiência que você teve ou algo que marcou a sua vida nessa saída para a rua. Então, para que você possa falar, a gente tem, para que a gente possa conseguir que todas as equipes possam dar pelo menos um testemunho. 2 minutinhos aí, que cada equipe tem para poder compartilhar. Eu sei que vocês têm 1 hora de histórias para contar, mas a gente vai... Só perguntar aqui, quem foi da equipe da Edilene aqui? Ela não está aqui. Tá, aí nesse caso, quem vai querer dar o testemunho? Sempre eu. Não precisa brigar, gente. Então vamos lá, primeira equipe. Da Rita, quem que vai? Kelly, vai lá, Tá. Kelly. Vai lá, Matheus. Então, Matheus vai dar testemunho. Quem foi da equipe do Cadu aqui? Também não está aqui. Quem vai querer dar o testemunho? Quem? Ele vai dar ele. Desculpa, ele não terá tá? Eu tô aqui. Tá. Gente, vamos começar aqui, olha só. Na hora de dar o testemunho, eu só preciso também que você possa ficar aqui nessa posição, aqui olhando para essa moça. Não precisa olhar para essa moça, pode olhar para todo mundo. Mas se você não deu testemunho andando, a gente aproveita e grava o testemunho aqui, tá bom? Aí então 2 minutos para cada um, senão o Marco tem um botão. Equipe do Josimar. O Josimar que vai dar aqui. Olha só, o Mário tem um botãozinho ali que se passa os 2 minutos, abre um buraco aqui dentro. Tá bom? Então vamos prestar atenção agora. Ali já. Então vamos prestar atenção nos testemunhos aí, tá? Daquilo que foi uma história que você vivenciou, de palavra de crescimento, de cura, de alguém que entregou para Jesus, ou algo que impactou você nessa saída, tá bom? Boa noite. No sábado nós oramos aqui e Deus tinha me dado uma visão que eu conversava com alguém em frente às lojas americanas no calçadão. Eu estava conversando com o Senhor e a palavra que Deus me deu foi sapato vermelho. Então a gente saiu daqui, foi para o calçadão. Chegando lá, eu ficava olhando o pé de todo mundo. E nós
primeira pessoa que nós achamos lá foi uma menina de sapato vermelho, realmente parada em frente às lojas americanas, e eu fui conversar com ela, e ela não quis nada conversar, não queria saber de Jesus, ela falou que ela era ateia, então ela não queria nem oração, porque ela não acreditava, e eu achava que a gente ia perder muito tempo. Eu abracei, ela foi embora, a gente se distanciou. Depois disso, um outro senhor parado em frente americana de sapato vermelho, sapatinho. Fui lá conversar com ele já era evangélico, eu, Deus, tem alguma coisa errada. Eu ouvi coisas na minha cabeça, não sei o que está acontecendo. Daqui a pouco eu vi um homem de tênis vermelho entrar nas lojas americanas, ele entrou, rodou, ficou um tempão lá, eu, não, ele não, essa coisa da minha cabeça. O homem desceu e foi embora pelo calçadão. Eu fiquei com aquilo na coração, poxa, eu devia ter falado com ele. E eu não falei. Eu falei assim, mas se for do Senhor, você vai trazer ele de volta. E o homem sumiu. E aí eu falei assim, não, Deus, não. Fechei o olho, o homem subiu. Quando eu olhei de novo, ele estava sentado do meu lado, em frente às lojas americanas. E aí a gente sentou, eu sentei, conversei com ele falou sobre o que ele estava passando, ele já era da igreja, mas ele não era evangélico, ele era do soro positivo, e de acordo com o que a gente conversou com ele, ele aceitou Jesus, orou, ele estava com um cigarro na mão, não sei quem estava comigo, ele estava com um cigarro na mão, ele largou o cigarro e começou a conversar, e ele aceitou Jesus, ele falou que ele já ia a uma igreja, então assim, eu conversei com ele, eu acredito que hoje o Senhor separou esse dia para conversar com você, para falar que ele não desistiu de você, e aí ele entendeu, porque ele vinha pedindo para o Senhor falar com ele de uma forma especial. Foi a forma que a gente chegou para alcançá-lo. Meu nome é Silvana, boa noite. Então, tiveram muitos testemunhos e aqui a gente, todo mundo estava na mesma sintonia de dor no joelho esquerdo, tivemos questão de curvas na rua, roupa, homem alto, negro, blusa preta, blusa verde, boné verde, várias coisas assim, e a gente foi em direção, Deus também deu um Campo Grande pra gente. A gente foi em direção ao Campo Grande, subimos a rua da igreja, e ao subir a rua da igreja, eu vi um homem mancando a perna esquerda, de alto negro, de blusa preta, boné verde, e a gente já ficou assim, meu Deus. Aí fomos, o nosso líder de grupo foi atrás dele, fomos lá, ele mostrou o papel pro cara, o cara viu, ficou meio assim, assustado, mas ele não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, e ele estava numa situação assim, simples, ele era simples demais e estava passando por dificuldade, mas ele viu o amor de Deus ali naquele momento por ele viu que o Senhor se importava por ele, se importava com a vida dele, e eu pedi para orar pelo pé dele, e na hora ele não sentiu mais nada, depois da oração, em nome de Jesus, e foi muito bom. E indo para Campo Grande, a gente parou na pastelaria, a galera comeu, e eles viram um menino vendendo balamentos, e falou de Jesus para ele, e eu tirei foto do menino, depois eu mando. O rosto dele, dava para ver que ele tinha sede por Jesus, ele estava voltando para os caminhos do Senhor, ele aceitou Jesus novamente, ele reconheceu que precisava do Senhor. E dentre outras coisas que, ao chegar no calçadão de Campo Grande, a gente presenciou, eu via as pessoas e passava por elas, eu sentia desejo de falar alguma coisa na minha cabeça. Quando eu estava andando, vinha algo na minha mente, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas não era. Tinha uma menina que estava vendendo maquiagem e eu passando por ela pela mesa, e ela falou, e eu andando assim, só vinha na cabeça, dificuldades com os pais, dificuldades com a família. E eu passei depois dela e fiquei com aquilo na cabeça, eu poderia ter falado. Aí eu falei com a minha amiga Joyce, falei assim, ela falou, vai lá. Aí eu fui lá e falei, dificuldades com a família, faz sentido para você? Aí ela falou, faz. Aí a gente começou a conversar e ela estava afastada, peguei o WhatsApp dela, peguei o nome dela, só que não me respondeu, mas assim, a semente foi plantada. No calçadão tinha uma menina trabalhando com panfleto, eu cheguei para ela e falei assim, você costuma me abordar, mas agora quem vai me abordar é você. Eu estou sentindo uma coisa estranha, não sei se é física, se é emocional. Você está sentindo alguma coisa? Ela falou assim, eu falei assim, eu estou sentindo uma aflição. Ela falou, eu estou agoniada, estou sentindo uma agonia, uma aflição. E eu falei assim, não fica assim, por que você está assim? Ela explicou que o relacionamento dela
ia, voltava. E eu falei para ela não ficar assim, e falei do amor do pai pela vida dela, e disse para ela repousar nos braços dele. Ela me deu o número dela. E foi incrível. E outra coisa também que me marcou muito, estava tendo um movimento feminista em Campo Grande. E de alguma forma tinha blusa rosa no papel, mas não era aquela menina que a pessoa que tinha botado blusa rosa queria, mas eu senti o desejo de orar por aquela mulher. E ela estava falando, vamos resistir, vamos lutar, vamos não sei um montão de coisa. E eu olhei para ela, eu só falei assim, gente, eu preciso abraçar ela. Só que eu não poderia ir lá agora, porque ela estava falando no microfone, estava sendo exposta a Campo Grande. E eu senti o desejo de abraçar ela, eu comecei a chorar e falei, ela sofreu muito. E nisso, depois que terminou, eu fui lá, abracei ela e não consegui falar nada. Mas eu abracei ela e falei assim, você está sentindo o que eu estou sentindo? Ela chorou e falou que estava e é isso. Foi tudo. Então, a gente orou aqui na igreja e uma das coisas que Jesus falou pra gente foi pastelaria. A gente não entendeu muito bem o que é pastelaria, mas amém. Aí a gente falou assim, não, tem uma pastelaria ali na frente. Aí beleza, fomos andando, chegamos lá, não era mais pastelaria, agora virou um bar, sei lá o que é. Tinha um gari lá. Aí a gente ficou meio frustrado porque não era pastelaria. Aí passamos, aí daqui a pouquinho a gente voltou, começou a conversar com o gari. Aí ela falou assim, e aí, tudo bom, cara? Pô, graças a Deus, cara, muito obrigado porque o senhor está fazendo esse trabalho por nós, você está cuidando da nossa rua. E começou a agradecer com ele, começou a conversar com ele. E aí ele começou a ficar bem sorridente, começou a ficar bem alegre. E aí ele foi e falou assim pra ele, cara, então, tem uma coisa pra te falar. Tem uma oração que a gente faz, que é a oração da legalidade. E ela foi e explicou pra ele, e ele fez a oração da legalidade, e depois ele perguntou assim pra ele, cara, você sabe o que você acabou de fazer? Aí ele olhou pra nossa cara, bem sorridente, e falou assim, cara, entreguei minha vida por Jesus e ganhei meu dia. E nisso aí o grupo todo já começou a ficar como? Pô, não era pastelaria, mano, mas como? Pô, caraca, eu não. Aí a gente viu o Marcos também, só que não achamos Marcos. Aí, quando acabou, eu passando pela rua, eu falei com Deus, pô, caraca, a gente não achou Marcos, caraca, fiquei indignado. Aí eu passei perto de um ponto, aí vi um cara sentado, aí eu falei assim, cara, seu nome é Marcos? Aí ele falei, cara, então. Aí ele já começou a me olhar assim, cara, tu é maluco, já começou a querer fugir. Eu falei, não, calma, não foge não, calma, deixa eu te explicar. Então, tava lá na igreja, a gente tá fazendo um projeto lá na igreja, e me veio você na cabeça, mano, e eu te perguntei teu nome é Marcos, pô, é isso. Aí comecei a conversar com ele, começou a se abrir, falou que tinha se desviado porque amigos dele tinham desviado ele da igreja. E eu comecei a falar de Jesus, que Jesus o amava, independente das coisas que tinham acontecido. E aí ele fez a oração da legalidade, peguei o telefone dele, mandei mensagem para ele, e graças a Deus ele já está numa igreja, ele falou que aceitou Jesus numa igreja, e assim, fiquei bem feliz por isso. Então é isso. Então, tem muita história. Eu fiquei pensando o tempo todo, não vou falar. Mas eu vou resumir duas coisas que são bem rapidinhas. A Letícia, ela entrou depois do grupo. Então a gente não tinha entrado ainda no hospital, eu tinha entrado no hospital pra gente. Aí a gente parou antes de entrar pra orar e pra explicar a ela o que é, pra ela ter falado de conhecimento. Aí quando a gente acabou de orar, a gente foi mostrar pra ela as coisas que tinham, Deus tinha falado pra gente e tal. Aí ela, aquele jeito toda doida, caraca, que mulher chorando desesperada. A gente, meu Deus, já achamos. Aí todo mundo correndo pro hospital pra achar a menina chorando. Aí a gente foi e achou logo de cara a família que tava lá. Aí a gente ficou meio assim, né? Vamos devagar, senão a gente vai assustar o povo todo e tal. Aí a gente, nisso o pessoal foi orar por outras pessoas que estavam lá, porque o hospital estava lotado já. E a gente esperando uma estratégia para poder chegar sem assustar o povo. E Deus foi acalmando nosso coração, dando estratégias de como chegar e tal. E a família inteira estava lá. Então foi muito de Deus, porque cada um do grupo foi uma pessoa da família. E o irmão dessa menina tinha sofrido um acidente de moto e foi tipo tudo na cabeça, tava com 2. Uau! Isso, e tipo, a gente nem sabia disso, ela orou e falou disso pra menina, a menina começou a chorar mais ainda. Enfim, aí a gente foi, orou, elas ficaram tipo
super mais calmas, e o pai dela era pastor. Olha a resposta, né? Porque, pô, ele tava lá e tava fazendo, socorrendo e tal. Mas, pô, olha a situação que ele tava, é pai, então envolvia várias coisas, não era só questão de igreja e tal. Aí a gente orou e tal, ficou mais tranquila, depois a gente ficou lá um tempão com ela. Do nada a Letícia começou a sentir dor em várias partes do corpo. Aí a gente disse, pelo amor de Deus, a gente vai orar por você, porque não é possível. Aí a gente ficou esperando e tal. Gente, passou o negócio inteiro e a gente não achava as dores que a Letícia estava sentindo. Já estava ficando agoniada e falando, Letícia, eu vou orar por você. Chegou no final, quando a gente estava pensando em ir embora, todas as dores que ela estava sentindo, e eu vendo chegando gente, tudo com a dor que ela estava sentindo. A gente, caraca, agora. Aí uma menina tinha prendido a mão na mala do carro. Tava muito inchada e ela não conseguia fechar os dedos. Aí a gente, é essa menina. Aí a gente foi, chamou ela e tal, oramos. Aí ela conseguiu fechar, mas muito calminha assim, porque ainda tava inchada. A gente orou de novo. Gente, quando ela desinchou, ela ficou abrindo e fechando a mão, correndo, ela não tava acreditando. A mãe dela ficou super feliz também. Depois veio um moço e não tinha mais cadeira de roda. Aí foi um bando de meninas, porque os homens estavam evangelizando outros meninos que estavam lá. Aí a gente, não, serviço, é agora. Aí a gente, não, a gente tá aqui pra servir. Fomos dentro do táxi, pegamos os enfermeiros, saíram de lá e deixaram o homem sozinho, morrendo de dor. E a gente chegou, segurou o homem pesadão. Foi muito Deus, gente, não dava pra aguentar. Aí a gente levou ele pro hospital. Aí chegou, sim, foram várias pessoas. E foi muito serviço. Para de não mandando acabar com o Obrigada. Aí foi muito bênção e Deus falou muito comigo porque o nosso grupo estava dividido certinho. Jovens e adultos, idosos, todo tipo de gente. E Deus foi mandando certinho para as pessoas certas. Qual é o seu nome? Ele foi em alguns idosos certinho e todos os idosos queriam. Os idosos ficavam maravilhados assim e recebiam muito bem. Eu e Letícia, a gente ia em várias pessoas jovens com a Raíssa e tinha duas moças que estavam com a gente também, que ia certinho nessas mulheres. Então, tipo, gente, dividiu certinho, foi muito benção. E eu vi que Deus capacita qualquer tipo de idade, qualquer pessoa. Basta estar disponível. Boa noite, meu nome é Alex. Aqui no sábado, quando nós oramos, eu pensei assim, esse povo é maluco. Aí, fechando os olhos, começamos a orar e Deus deu 3 lugares. Um dos lugares foi a pista de skate, o outro foi em frente ao Amil, e o outro, se não me engano, foi calçadão. Aí fomos para a pista de skate, né? Ficamos ali, teve um rapaz da URB, aceitou Jesus Cristo. Eu estou até para fazer uma visita a ele, que ele mora perto da minha casa, a gente pegou o número dele. E teve outras pessoas a qual voltaram para Cristo e chorou. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que na hora da oração Deus falou que tinha um rapaz de bicicleta. Aí subimos um viaduto, estavam descendo, vi um coroa, a gente já estava quase passando, não sei o que Deus falou comigo aí. Eu meti a mão na bicicleta e parei. Aí o cara olhou assim, aí eu dei boa tarde, a gente começou a falar com ele, falando de Deus. Ele estava afastado, era um católico. Graças a Deus ele voltou para Cristo naquele momento. Ele estava com dor de coluna, ele subiu assim e ele foi curado. Nós vimos que ele ficou ali alegre, o rosto dele mudou, ele ficou com uma postura melhor. E outra coisa foi o jardim. Eu e o jardim fomos no lugar, o rapaz era cristão. Aí oramos por ele, ele falou assim, para confirmar a oração de vocês, isso foi de Deus, eu estava precisando dessa oração. Saímos dali e fomos pro Amil, ao qual Deus deu. Chegamos lá, tinha 3 moradores de rua. Aí eu cheguei e abordei do nada, falei, gente, estão trabalhando na igreja, fazendo esse projeto, vocês querem aceitar Jesus? Aí um falou, quero. Aí o outro ficou meio assim, falei, você também vai. Aí eu vou aceitar Jesus também, eu os 3. Aí o grupo todo abordando, tinha um grupo abordando ele, tinha outro grupo abordando outro pessoal. Aqueles 3 ali voltaram para Cristo. Graças a Deus. Teve outro pessoal abordando lá, acho que eles também voltaram. E foi uma experiência diferente para mim e para o grupo. Algo que eu estou vivendo aqui cada dia com Deus, algo diferente. E para testificar também, eu fiz isso na minha igreja no domingo com os jovens. Os jovens falaram assim, você está ficando doido. Eu falei, eu também pensava que era doido. Aí fizemos também lá na minha igreja e Deus confirmou. Lá na igreja Deus deu um rapaz de azul sentado na cadeira.
E fomos até o rapaz, falamos de Deus para eles ali, ele recebeu a oração da legalidade, graças a Deus, e foi benção. Amém? Só aproveitar para explicar uma coisa que talvez o pessoal que estava na equipe não entendeu ou comentou com alguém, talvez o pessoal não tenha entendido. Ele falou em morador de rua, eu lembrei aqui. Vocês lembram as orientações que a gente deu aqui antes de sair? Se encontrar alguém, orar por ela, né? A gente oferece a salvação, né? Jesus Cristo, e aí ela tomando a decisão, ela querendo sair daquela condição, a gente também oferece a condição de sair, né? A gente tem para onde levar. Só que tudo feito com muita calma, muita tranquilidade, porque pela nossa experiência, algumas situações que são feitas de você pegar e levar a pessoa, não pode levar força. Lembra que a gente deu aqui as dicas, né? Então, uma equipe me ligou da rua, duas equipes na realidade, com duas pessoas que tomaram a decisão de sair. Aí, a primeira que me ligou, eu falei assim, pergunta mais uma vez. Aí conversaram lá e tal, daqui a pouco me retornou lá, realmente ela não quer. Eu falei, então tá. Porque você mobiliza o centro, você liga, você pega carro, você vai lá. E eu já não fui uma nem duas, não, na Josemar. Foram centenas de vezes que a gente já chegou e o pessoal não quer mais. Então, assim, a gente tem o maior prazer em fazer. A gente chora depois que a gente deixa lá, porque na hora a gente não pode chorar pra vender, não. Depois a gente chora, não. É muito bom. Mas a gente tem que ter metodologia, a palavra é essa, para fazer o trabalho. E aí a segunda, que talvez as pessoas não tenham entendido, pô, a gente vai sair, vai deixar ele aqui. Eu não sei se surge esse comentário, mas às vezes surge, tá? O outro rapaz, foi da equipe do Gui, né? Me ligou e falou, o rapaz está aqui. E a gente está falando para ele de Jesus, mas a primeira coisa que ele falou é que ele quer sair da rua. Aí a primeira coisa que ele falou, eu falei assim, não, né? Falei, então, vocês já perguntaram se ele quer aceitar Cristo? Já fizeram a oração da legalidade? Já apresentaram Jesus para ele? Não, a gente está no processo, mas ele já foi falando assim e tal. Eu falei, então fala o seguinte, oferece Cristo para ele primeiro. A salvação vai entrar, o Espírito Santo vai fazer a obra, depois a gente oferece o tratamento. Ok? E a experiência que a gente tem, queridos, é que normalmente essas pessoas têm uma dificuldade tremenda para aceitar Cristo. Porque elas não se acham dignas, elas não se acham capazes, elas não acham que elas vão resistir. Existem exceções, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Não deu 2 minutos, ele me ligou. Rapaz, aceitou. Eu falei, aceitou rapidão, rapidão. Agora pergunta se ele tem passagem na polícia. Aí demorou um pouquinho mais para ele me retornar. Ele me retornou e falou, ele falou que tem. Eu falei, tá. Pergunta o que foi. Ele pegou 3 anos. Tá, pergunta onde está a identidade do CPF dele. Não está com ele. Eu falei, não tem documento. Não. Tá bom. Resumindo, gente, ele tinha passagem na polícia. Pegamos a filiação dele, o nome da mãe. O documento, ele passou o número, pegou o nome da mãe, nome completo, a foto, tiramos uma foto com ele. Fomos tentar levantar, não conseguimos levantar, então teve uma coisa errada ali. E aí, nesses casos, o que a gente faz? A pessoa tomou a decisão, ele está ali. Então, olha só, amanhã, 9 horas da manhã, está aqui o endereço, não foi, Claudinho? Procura o Marlon e o Cláudio nesse endereço aqui. Você veio? Nem ele. Porque a gente já cansou de pegar foragido na rua que queria um lugar para passar 2, 3 noites e fugir para outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então foi essa atitude que a gente tomou, se talvez tenha ficado mal entendido. Foi tudo dentro de oração, de critério, a gente conversou bastante antes de fazer, por isso que a equipe saiu de lá sem ele. Amém? Está entendido? Foi 2 minutos? Não, eu estava com o botão que abre aqui. Então, meu nome é Luiz Cláudio, eu fui da equipe do Gui e nós saímos daqui com 2 direções, né? A primeira direção foi aqui para essa rua, no início da praça aqui do largo, e aí a gente saiu, foi para lá procurando um Fusca amarelo. Aí vai para lá, vem para cá e nada de achar o Fusca amarelo, a gente achou um Fusca, mas azul. Dentro da garagem, todo empoeirado. Na verdade, a maioria da equipe não achou o Fusca. Quem achou foi o Gui. Aí ele falou assim, ali, vamos ali. Aí foi, bateu na porta, chamou a moça, perguntou se tinha alguém com alguma enfermidade, com algum problema, que pudesse orar, a gente orar por ela e tal, por eles. Aí ela falou que tinha, chamou o irmão. O irmão dela estava com problemas depressivos, muito abatido mesmo, e ali Deus operou um milagre e a oração da legalidade com a salvação daquele casal de irmãos, para a glória de Deus.
A outra direção que a gente teve foi para ir até a loja da Oi. Em frente tinha uma farmácia e próximo tinha um banco. Mas a gente saiu daqui com uma ideia de banco de praça, né? Bom, loja da Oi, em frente farmácia, banco de praça, Cesário de Mello. Fomos direto para lá. Mas até chegar lá, a gente passou por muitas pessoas no meio da rua. O Gui, eu falo Gui porque já tornou íntimo já. Ele quase cai na frente de uma lancha, de um local de lanche e almoço. Ele quase caiu e aí sentiu tonto, voltou, fez aquele passo que o Gil fala constantemente. Ele voltou. Eu fiquei tonto aqui, mas na verdade ele até acabou que falou assim, que eu ia pedir para vocês orarem e a gente ia seguir. Eu falei, volta. Ele entrou na lanchonete, não era, do lado tinha uma ótica. Conclusão, oração da legalidade, salvação e a dona Rose para o céu também. Depois disso, a gente chegou ao outro lado de Campo Grande, ali naquela rua da Belé, tinha um abençoado chamado Júlio. Estava sentado, papel enfaixado, o Guilherme já estava supervisionando a gente e falou, pensou consigo mesmo, né? Vou deixar esse pessoal passar para ver qual é a deles. Aí passou todo mundo, todo mundo passou, não vai orar pelo rapaz com a perna enfaixada? Não, peraí. Aí chamou o Claudinho, me chamou e ficou lá e me deu a oportunidade de orar para aquele jovem que estava ali sentado no meio-fio em frente à Belé. E aí perguntou, vem cá, você quer que a gente ore pela sua perna? Oba, eu sou evangelista também. Não perguntei o que você faz. Eu perguntei se você quer que a gente ore pela sua perna, para que Deus cure a sua perna. Você crê nisso? Ele crê, então vamos orar. Ele ia orar, ele falou assim, eu sou tentado a orar, mas eu vou pedir para que você ore. Aí pediu para mim orar e aí Deus operou. Ele falou que não sentia mais dores nenhuma, embora estivesse com a perna enfaixada, aquele incômodo, mas ele estava, na verdade era gesso, né? Ele estava com gesso e aí ele falou que não estava mais sentindo dores alguma. Até chegar lá na Oi, onde a gente ia encontrar esse rapaz que o Marlon acabou de falar, a gente passou por muitas outras pessoas. Mas, assim, nada que enfatizou tanto, que trouxe tanto impacto para nós como essas que eu falei agora. Agradeço a oportunidade. Então, eu fiquei no grupo do Josemar. Tive de tomar o papai dele. E a gente orou aqui, e quando eu fechei os olhos, eu vi uma camisa amarela. E como se fosse uma pessoa dentro se mexendo assim, mas eu não via a pessoa, eu via só a camisa. E de repente a camisa virou e eu vi o símbolo do Brasil, em bola verde, uma camisa oficial do Brasil. E aí terminou a oração, a irmã do meu grupo, como é o nome da senhora, né? Janice. A irmã Janice viu o McDonald's, né? Amo muito tudo isso. Aí a gente ia, como é o nome do seu nome? E Giovanni viu uma casa amarela com uma árvore à esquerda, carro preto parado na frente, com metade da rua, metade da calçada, né? De frente parado. Aí, beleza. Aí saímos, fomos em direção ao McDonald's, e como ela viu, eu sabia que tinha um McDonald's ali na estrada das Capoeiras, partimos pra lá. Chegando lá, a gente não entrou no McDonald's, até porque estava fechado. A gente entrou na rua e fomos andando pelo bairro, um olhando pra cara do outro, tá? Vamos fazer o quê? Cadê as coisas? Ficamos em espírito de oração. E caminhando. No que a gente estava caminhando, tinha uma rua que a gente não sabia se era sem saída, se era com saída e tal. E tinham dois meninos parados, assim, um em pé e outro sentado na bicicleta. E aí os meninos ajudaram a gente. Essa rua é sem saída e tal. Aí a gente, obrigado. Aí o tio José Marrom, sabiamente, poxa, obrigado por se voluntariarem, né, pra ajudar a gente e tal. E aí começou a falar de Jesus pra eles, e ficamos conversando um bom tempo. A gente ministrou sobre a vida deles, e nisso o tio Josemar foi com o irmão Jorge. Andando, continuaram o caminho. Quando a gente terminou de ministrar na vida dos meninos,
que já eram cristãos e tal. A gente só feliz sobre a vida deles, não oferecemos Jesus, não vai dar porque eles já disseram que já tinha. Então a gente foi e fomos ao encontro de onde estava o tio José. E o intuito é a gente orar, pedir palavras, Deus revela e a gente vai em busca dessas palavras. Eu orei, Deus me revelou exatamente a camisa que eu estou vestindo. E aí eu vim aqui, Deus me trouxe aqui, Ele não me trouxe à toa, você é cristão? Aí ele falou, sou, eu frequento a igreja e tal, não sei o quê, mas como é que está o seu relacionamento com Deus? Tá meio assim, não sei o quê, meio frio e tal. E aí eu comecei a ministrar sobre a vida dele, falei sobre o relacionamento com Deus, falei que Deus queria muito mais dele, não adianta só você acreditar em Deus ou frequentar a igreja, precisa ter uma intimidade, enfim. Uma das coisas que eu falei para ele, que até me marcou, que foi, eu não vim aqui te falar de religião ou te pedir para ter uma experiência com Deus, para buscar uma experiência com Deus. Você já está tendo uma experiência com Deus, e eu também. Deus falou comigo, me trouxe aqui, e Deus está falando com você agora. E aí eu convidei ele para vir aqui na igreja, naquela noite, eu não pude vir, porque eu fui para outro lugar. Mas eu acho que ele veio, eu não sei, não peguei contato dele também. Mas foi bênção. A casa que o tio Josemar foi, que tinha aquelas pessoas ali, tinha um moço que já tinha orado. Foi pelo que ele orou? A gente foi parar lá na casa dele. Irmã Janice. Irmã Janice. Posso? Pode. Só. É porque foi tão tremendo. É que ela pediu aí. Desculpa, você foi. Não. Eu vou falar bem. Assim, também para mim é tudo muito impactante, né? Deu revelação de bola de basquete, a gente achou um menino com a bola de basquete, até que paramos nesse lugar. E tinha um senhor sentado. E eu comecei primeiro a falar para um jovem. Me pareceu alguém que usava drogas, apesar de que ficou com óculos. E está lá o senhor sentado com uma cara muito triste, né? Aí ele disse, meu problema era impossível, era uma coisa muito difícil e ele não quis revelar o problema. Falei, ficou aquele jovem, depois foi embora, né? E aí me voltei, quase que assim, seria mais para despedir, já que ele fechou, não queria, mas foi um mover tão grande, porque o Senhor também tinha nos dado uma perna com problemas na perna, bota ortopédica, algum problema de ortopédico, na hora achando que era uma mulher. Bom, aquele homem tinha um problema de perna mirrada e os pés tortos, mas eu e Josimar, a gente foi ver, hoje até estávamos confrontando isso, ainda teve mais ansiedade. Esse moço, então, depois que ele está ali, alguém ligou para ele e eu pergunto se gostaria que orasse. Então ele pediu para ir à casa dele. Chamei Josimar aquele grupo, nós entramos naquela casa. Então Deus foi graça sobre ele, porque ele era um convertido de 5 anos, afastado das drogas e estava vivendo uma situação muito difícil para ele. Ele havia me dito que era impossível. E Deus me deu uma palavra, assim, de Deus mesmo para aquele coração. E havia uma preocupação assim, dentro do meu coração, naquele momento de aflição, de se abater do Evangelho. Gente, o semblante dele era outro ao final. Aí me sai esse doido e pede para orar pelas pernas do moço. Eu pensei, confesso, esse jovem, a velha aqui, ele vai querer o quê? Que a perna enche, o pé fica direito. Mas ele falou, Deus está me incomodando, eu vou orar pelas suas pernas. E aí eu falei, eu vou embarcar na fé dele, porque a minha estava sola. Orou, e ele perguntou assim, Deus curou? E ele disse, não. E aí? Muda alguma coisa? Ele, não. Então, assim é Deus, não mudava. E aquele semblante de alegria ficou. Amados, Deus também nos levou a contribuir com aquele homem. E no domingo eu voltei lá, aí eu quero te dizer. E eles estavam comentando ainda do impacto dessa coisa louca que foi chegarmos ali. Eles estavam ainda vivendo uma alegria do impacto de um grupo que chegou ali meio com essas notícias todas. E ele disse, eu estava com dor, viu? Então ele tinha dor, mas ele não tinha comentado.
E Deus, a família se reuniu, aquele problema que parecia impossível, porque a palavra que Deus tinha nos dado é que daria a ele, através dos pequeninos, a resposta à sua oração. Enfim, foi glória de Deus que Amém. Vamos lá, gente. O que acontece? Antes eu queria falar uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente acha que é só mais um curso, que é apenas mais um, vir, se reunir, aprender, ir pra rua. Às vezes a gente não tem ideia da batalha espiritual que é pra gente terminar esse curso. E... pode chorar? Porque eu não vou conseguir, tá? E aí na aula da paternidade, eu tive um bloqueio muito forte. Eu queria ir embora, mas estava tão cheio que tinha gente em pé aqui, ali. E quando começou a falar da paternidade, do pai ausente, pai aquilo, e pai, aquela palavra me incomodava muito, porque meu pai é vivo, mas é muito ausente. E aí eu não sabia lidar com Deus como pai. E aí eu ouvi a palavra dizendo: como é que você vai falar desse relacionamento de pai para uma alma se você não tem? Eu falei: como? Vou embora. Bloqueei. E aí fui para casa, não absorvi mais nada daquela aula, não levantei para abraçar ninguém. Meu irmão Juvenal foi a mim tentando me abraçar, meu outro irmão também. Eu falei: não quero, eu vou para casa. E aí na outra aula eu não vim, e aí o Marlon e a Gilene me procurando, e aí eles vieram a mim: por que você faltou? E aí minha boca: por que você faltou? Eu não conseguia falar, e aí eu botei tudo pra fora, chorei muito. E ele falou: nós não vamos desistir de você, você vai, amanhã é aula prática e você vai. Não vou, você vai, não vou, você vai, não vou. E aí, enfim, eu apareci aqui tensa. A Catarina perguntou pra mim: sai dessa cara? Eu falei: nada não. Tensa, a Raíssa me abraçou e falou: olha, Deus vai te usar muito. Eu falei: eu quero ir embora. E aí ela largou quem tava, que acho que ela nem se tocou, me abraçou, ela: Deus vai te usar muito. Eu: não, eu quero ir embora. Gente, foi uma batalha muito grande pra mim, pra rua. Porque por mais que eu seja boba, mas para falar de Jesus eu tinha um bloqueio, eu tinha medo, eu tinha pavor de chegar em alguém e falar. E me pergunto por quê. E aí eu fui pra rua, o pessoal indo, eu meio que assim, né? Eles indo, eles falavam com as pessoas, eu lá atrás e tal. E aí eu comecei a sentir algo muito gostoso, assim. Eu comecei, depois da primeira alma, que foi o pedreiro, né? Deus deu algo pra gente meio louco. Ele deu árvore grande, blusa vermelha, pista de skate, mas o que eu não lembro? Robson, gente, vou chegar lá rapidinho, 2 minutos e meio. E aí no meio do caminho Deus foi ali, e eu fui relaxando, eu estava cheio de fome, a gente passou por uma rua, um senhor catando goiaba, ofereceu pra gente assim, e aí meu amigo foi lá, orou por ele, me deu a goiaba, eu já comi, ele já fui me alimentando, já fui o quê? Relaxando. E aí, quando a gente chegou no Senac, que Deus também deu o Senac, eu vi um cara de blusa vermelha, carregando um carrinho de coisa pra vender, né? Coisa velha pra vender, barbudo, sem dente, daquele jeito que você já sabe. E aí eu fui acompanhando de longe. Aí eu: blusa vermelha. Aí comecei a tremer. Eu falei: tipo, isso é sério? Blusa vermelha. E aí comecei: Catarina, blusa vermelha, blusa vermelha. Blusa vermelha. Eu tô igual o Peletor João. Blusa vermelha, só que ele começou a ir embora. Aí a Catarina: será? Eu falei: não, ele foi embora, acho que não vai dar certo. E do nada a gente alcançou ele. Ele parou onde? Embaixo de uma árvore grande. E aí eu falei: Catarina, árvore grande. Ela: vamos lá. E aí o pessoal ficou com uma senhora também que tinha blusa vermelha. E aí a gente chegou nele, ele levou um susto. Eu falei: nossa, eu tava louca pra te conhecer. Aí ele: pensei que era um assalto, é dinheiro. Não. Aí a gente começou a falar de Jesus e tal, e se ele conhecia, eu falei. E aí eu comecei a falar, tipo, eu nem esperei a Catarina, ela é minha líder, né? Eu nem percebi que quem foi falar foi eu. E a Catarina veio, me acompanhou pra me ajudar, senão eu ia falar besteira.
E aí a gente falou de Jesus, ele já, aquelas pessoas ficam com medo, não, já quer empurrar a igreja, eu não vou lá. Aí a Catarina, não, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de aceitar Jesus no seu coração novamente, de tomar conta da sua vida e tal. Ele falou que tinha abandonado Jesus desde que perdeu a esposa, fazia 6 meses. E aí nós abraçamos ele falou que queria aceitar Jesus no seu coração novamente. E ali a gente orou, abraçou ele, e eu saí assim, ó. Ah, pode sair. Eu saí tipo, muito feliz, alegre. Seguimos o calçadão, gente. Deus deu Robson pra Catarina. Isso é louco. Aí ela ficou em Campo Grande. Robson? Ninguém olhava aí. E aí chegamos ali no Mercadão. Aí a gente, vamos, Catarina, ela. Não sei, tô sentindo de ficar. Líder, né? A gente fica. Aí, vamos ficar por aqui. Aí ela, olha por perto. Aí a gente começou a olhar, tinha um senhor atrás da gente. Olhei e falei, tô vendo nada. Aí fiquei assim, aí ela. Aí alguém chegou nele e falou, qual o seu nome, Robson? E aí ele voltou para Jesus, e aí foi bênção. Fomos seguindo, Deus deu pista de skate. Pista de skate no calçadão de Campo Grande onde? Isso não tem. Aí falei, vamos ver blusa. Ele tá se aproximando. Vamos ver blusa, vamos ver tatuagem. E aí quase no final, nada de pista de skate. Eu era tímida. Aí nada. Aí a gente, frente a Marisa, passa um garotinho assim, todo estiloso. Cabelinho aqui, escorrido, era progressiva, tenho certeza. E aí, no skate, aí eu, Catarina, no skate! Aí ele fez assim, tipo, tava doida pra te conhecer, peguei esse argumento. E aí, eu falei, cara, você é muito especial pra Deus, cara. E aí, lembrei o que? Da peça de ontem, eu falei, brother, ninguém falou assim. Eu falei, brother, Deus quer te conhecer. Você é muito especial pra Deus. Deus quer te usar nessa tua vibe. Não sei nem o que é vibe. E aí ele foi falando. E aí ele falou, meu professor fala de Jesus. Eu falei, cara, é real. O que ele fala é real. Cara, a gente pode orar por você. E aí, primeira vez, eu olhei de olho aberto, tudo feliz. Gente, eu tava uma criança assim, ó. E aí eu olhei por ele, ele fechou o olho assim, orou, a gente abraçou, falamos de Jesus. Ele falou que ia aparecer no congresso. Enfim, cara, não desista desse curso, porque eu saí dali, cheguei em casa, contando pro meu marido, pô, eu queria evangelizar a moça do sacolão, no elevador do meu prédio, no meu sítio. Eu saí assim, muito feliz, porque alguém não desistiu de mim. Então, assim, não desista desse curso que é muito especial. Teve várias outras coisas, mas ele não vai deixar eu falar. Então, faça esse curso. Gente, isso é só um pouquinho. São só algumas histórias. Vocês viram que o grupo, depois do primeiro prático, ficou mais movimentado, né? Começou a surgir mais testemunhos do grupo, do WhatsApp, depois do primeiro prático. Gente, claro que a gente se depara com situações de pessoas que não querem saber de Jesus também. Eu fui no dentista ontem, pela manhã, e o dentista é crente, onde eu vou. E às segundas-feiras ele separa só para aquele missionário. Cara, gente boa demais. E ele abençoa os missionários. Eu estava lá e tal. Só que tem um cara que trabalha com ele lá, que atende no consultório, que ele não é crente. Mas além de não ser crente, antes ele não acreditava em Deus. Mas agora ele resolveu começar a falar mal de Deus. Estava cheio de missionários lá, tal, sentado, outros crentes e tal. E eu estava lá, na boa e tal. Daí ele chegou lá, pô, aqui eu encontro e tal. E aí tinha uma pessoa que começou a falar de Jesus para ele, do jeito que ela sabia. Só que você pega um cara que ele não acredita, ele resolve começar a falar de Deus, contra Deus, ele quer arrumar todos os argumentos para tentar derrubar as pessoas. Foi isso. E eu estou lá, só que eu estava estudando conversa, e eu vou lá periodicamente. Eu estava estudando conversa, mas intencionalmente eu não falei nada. Eu estou lá mandando minhas mensagens e tal, e prestando atenção na conversa. E a galera entrando mais uma questão de religiosidade com ele. E aí eu falei com ele, sobre, cara, daí eu entrei, falei, não, na verdade que a gente tem que entender que Jesus não veio trazer religião, religiosidade, mas relacionamento e tal. Não, mas eu não acredito em Jesus e tal, porque se você for olhar na história não fala nada sobre Jesus. Eu falo, realmente, né, tipo, o calendário ele foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Aí, não, só isso. Só isso. Não tem mais nada.
Aí ele tentava fazer alguma movimentação, e aí eu falava as coisas com ele. E aí depois eu entrei no consultório, e ele não entregou para gente nem nada ali. E eu estava conversando com o dentista, e ele falou, não, cara, eu já trouxe um monte de coisa para ele e tal, e eu falo com ele, e desarmo ele. Mas teve um dia que eu fui lá, que esse dentista que eu vou, ele faz umas coisas com laser nas pessoas e tal, um monte de coisa de saúde lá e tal. E num dia que eu fui para trás, a mulher tirou o laser e acidentalmente apontou pro olho desse cara. Aí ele estava lá com o olho dele ardendo, falando com o dentista e tal. E eu, antes de ir embora, eu chamei e falei, cara, chorava no seu olho aí. Naquele dia que eu tinha, ele, tá bom. Então eu estava conversando com ele ali, e eu vendo a discussão dele com o pessoal, mas eu sabia, e ele sabia que umas 3, 4 semanas atrás eu já tinha orado por ele. Então como que um cara que não crê em Deus, não crê em Jesus e fala mal de Deus, deixa um cara orar por ele? Então assim, coisas estão acontecendo, nem sempre a gente vai ver. A gente viu aqui, se a gente fosse contabilizar, o que a gente sabe? Pessoas que fizeram uma decisão ali por Jesus no sábado, foram 23 pessoas. Pessoas que se reconciliaram, foram 16 pessoas. Pessoas que foram curadas ali na hora, foram 13 pessoas. Que a gente conseguiu contabilizar. Mas tem muita gente que às vezes você fala com ela e ela vai invocar o nome do Senhor quando chegar em casa. E a gente não consegue ver. A gente não consegue contabilizar. Então, eu creio que foi fantástico. Teve festa no céu, sábado, por todo o trabalho de vocês. E quem estava preocupado no início do sábado? Muitas pessoas. Mas não é tremendo a gente ver o que Deus faz? A gente vai rompendo as barreiras. A gente vai aprendendo cada dia mais e mais. No final da aula eu vou separar um tempo, só para se você tiver alguma pergunta com relação a alguma situação que você se deparou e você não sabia, não soube o que fazer, para ver como que a gente lida com essas situações, tá? Mas assim, resumidamente aqui com relação às experiências, na sua grande maioria foram boas experiências. Pessoas que foram abençoadas, mas não só eles foram abençoados, porque quando a gente fala com alguém, quando a gente ora por alguém, nós somos abençoados também. Nós temos o privilégio de poder ser canal de Deus, para que uma pessoa tenha o passaporte caminhado para o céu. Isso não tem preço. Eu lembro que eu não sonho muito de noite, mas eu tenho alguns sonhos que eles marcaram a minha vida. Em 2009 eu tive um sonho, eu estava na China, e nesse sonho eu vi que os anjos estavam preparando a volta de Jesus. E nesse sonho eu pude ver o semblante de Jesus. E Jesus estava triste. E havia tristeza no semblante de Jesus, porque ainda nem todas as pessoas tinham ouvido falar sobre ele. E aquilo marcou muito a minha vida e marcou muito o meu coração. Aí em 2014, na Copa do Mundo, eu estava em Curitiba e eu tive um sonho. E foi a sensação mais terrível que eu tive em toda a minha vida. Nesse sonho, eu pisquei os olhos. Um piscar de olhos. Todas as pessoas desapareceram. Mas eu não. E quando isso aconteceu, na hora, veio na minha mente: Jesus voltou e eu fiquei. Foi algo terrível, uma sensação terrível. E aí eu acordei. Aí minha esposa estava lá, tudo estava lá. Ufa. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração: essa é a sensação das pessoas. Essa é a sensação que as pessoas terão quando eu voltar e elas não conhecerem a Cristo. O daqueles que morrem sem conhecer. E eu falei: cara, eu preciso hoje ir para a rua. E eu preciso falar para as pessoas sobre isso.
E eu lembro que naquele dia eu estava no centro de Curitiba, na Copa do Mundo, no coração da cidade, num palco que a gente tinha colocado para pregar durante a Copa do Mundo, e eu estava pregando sobre isso. E o que aconteceria com você se a gente voltasse hoje? Então eu entendo que a nossa responsabilidade é grande, mas é muito divertido, é muito legal quando você vê uma pessoa que se rende a Jesus. Hoje não são mais as minhas histórias que estão aqui. Hoje não são mais os meus testemunhos, mas o que a gente pôde ouvir foram as suas histórias. E a ideia é que você possa fazer muito mais do que aquilo que a gente está aqui na frente falando possa fazer. O meu desejo é que o meu teto possa ser o seu chão, que você possa fazer muito mais, que você possa ter muito mais experiência, que você possa proclamar o Evangelho com muito mais intensidade. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essas histórias, por aquilo que Deus fez. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer por aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Obrigado porque houve festa no céu por cada pessoa que se arrependeu, Deus. Obrigado porque o Senhor pôde nos usar, Deus, e a gente pôde glorificar o teu nome, Pai. Nós oramos que o teu Espírito Santo possa continuar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai continuar falando sobre aquilo que é a base do evangelismo. A base do evangelismo é o nosso relacionamento com Jesus. Essa é a base, esse é o fundamento. Não tem como eu falar de alguém qual eu não conheço. Não tem. Fica muito difícil, é um efeito cascata. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não falo de Jesus. Eu estava pregando numa igreja domingo agora passado, e aí no final, essa igreja ela tem uma escola de missões que eu dei aula nos módulos da escola deles, eu dei aula de evangelismo, de devocional. E aí teve um irmão, que até um diácono da igreja, ele me chamou no final do culto e falou assim: irmão, eu consegui fazer devocional acho que uns 2, 3 dias, coisa assim, depois eu parei, depois eu não consegui mais fazer. E aí ele falou assim: irmão, eu antes assim, evangelizava e tal, e hoje não estou assim fazendo daquele jeito que eu fazia, não estou mais evangelizando o pessoal. Falei: irmão, uma coisa leva a outra. Você precisa separar seu tempo a sós com Deus, seu tempo de vida devocional, para que você consiga falar sobre Jesus. É uma consequência. João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Aí você bota para João 8,32, aqui em João 14,6 ele falou que ele era a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então João 8,32 você diz assim: conhecereis a Jesus e Jesus vai te libertar. Então é Ele que faz com que a gente consiga falar sobre Ele. Gente, eu tenho procurado gastar tempo com a palavra de Deus. Eu tenho lido a Bíblia. Eu entrei no desafio, eu falei, talvez não sei se eu falei nessa turma, mas no ano passado acho que eu falei, ou não, né? Mas eu entrei num clube de leitura da Bíblia, onde um pastor, um camarada lá de Curitiba, ele montou um grupo no Face para a gente poder ler a Bíblia em 3 meses. Isso foi no primeiro semestre ainda. E eu estava terminando de ler a Bíblia, terminando uma leitura da Bíblia que eu tinha começado. Eu entrei atrasado no grupo, vou entrar, que isso vai me puxar para me ler mais a Bíblia. E eu entrei atrasado, estava lá no setor da tarde para ler a Bíblia, mas a gente separava lá pelo menos 15 capítulos por dia para a gente poder fechar a Bíblia em 3 vezes. E aí eu tinha que ler às vezes 20, dependendo do dia, lia mais, dependia, e aí ia variando. E dentro do prazo lá que tinha esse tempo estipulado, na verdade eu terminei de ler. E aí esse pastor conversando e tal, um cara muito fera, que conhece muito de Bíblia, ele falou assim: gente, eu tenho como alvo para mim ler a Bíblia 4 vezes esse ano. Aí eu falei: cara, eu vou entrar no mesmo embalo que o seu, eu quero ler 4 vezes também. E aí eu acabei, primeiro vou meditar em João, daí eu já entrei de novo. E aí já comecei de novo. Já estou, se Deus quiser, sábado eu termino o Velho Testamento. E aí é só o Novo Testamento que falta. E eu estou lendo a Bíblia.
E cada vez que eu vou lendo, Deus me leva a refletir sobre coisas novas. Eu estava terminando lendo Ezequiel, Daniel, e o que tem me chamado muita atenção era que esses caras, eles eram tomados pelo Espírito de Deus, eles estavam suplicando, eles estavam buscando, eles estavam se derramando na presença de Deus. E aí o Espírito de Deus tomava os caras e algo acontecia. Eu falei, eu quero isso. Eu desejo isso. Então eu preciso buscar que a palavra de Deus possa se tornar viva em mim. Romanos 12:2 fala que nós não devemos conformar com este século, mas transformarmos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não temos como nos conformar com essa realidade. Como que eu não me conformo? Eu preciso conhecer, e descobrir, e entender e assimilar pela revelação de uma realidade diferente. E a realidade diferente é a realidade do reino de Deus. Eu preciso saber o que é o reino de Deus, para que eu não viva conforme os moldes desse mundo. E aí, quando eu vou andar conforme ao reino de Deus, eu vou fazer aquilo que é contrário às coisas desse mundo. As pessoas, elas julgam as pessoas por aquilo que elas veem. Mas Jesus, Ele olha o coração. A gente escuta um discurso pela nossa indignação, pela nossa justiça própria, pelas atrocidades que a gente vê nas ruas. Bandido bom é bandido morto. Não é o que a gente escuta? E muitas vezes, se você perguntar para os crentes quantos concordam com isso, você vai ver muito crente que vai concordar com isso, que vai levantar a mão e vai dizer bandido bom é bandido morto. Ah, mas olha o que eles fizeram, olha o que eles aprontam, olha isso, olha aquilo. Mas na cruz tinha um bandido que olhou para Jesus e falou assim: mestre, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo. Ele teve consequência, ele pisou na bola, ele errou, ele foi um criminoso, ele pagou por isso. Mas ele encontrou graça, ele encontrou misericórdia, ele encontrou o amor de Jesus. Eu preciso saber qual é a realidade do reino, porque para mim poder falar do reino de Deus, eu preciso ter tempo com o Senhor. Não tem como eu falar de um reino o qual eu não vivo dentro desse reino. Vai ser muito difícil, vai ser muito utópico, vai ser fora da realidade. Eu não vou conseguir expressar isso. O reino de Deus, em Romanos 14:17, fala que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando nós começamos a entender isso, e nós voltamos daí para a palavra que eu li lá na primeira aula, que quando Eliseu ele foi enviado para Sarepta, da região do Sidom, ali havia fome, então não havia justiça, e ele multiplicou comida. Ali havia doença, ali houve morte, ali não havia paz, não havia alegria do Espírito, mas ele manifestou o poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus, conforme a palavra que eu estava pregando. E aí ele estabeleceu paz, justiça e alegria no Espírito. Ou seja, ele estabeleceu o reino de Deus, aonde as pessoas não conheciam Deus. E a nossa responsabilidade é, quando eu acordo de manhã na minha casa, eu olho na minha casa, será que tem justiça? Será que tem paz? Será que tem alegria no Espírito? Quando eu coloco a cabeça para fora da minha casa, na minha rua, no meu bairro, tem paz, tem alegria, tem justiça, paz, alegria no Espírito. Na minha cidade tem justiça, paz, alegria no Espírito. Nós somos responsáveis por isso, por estabelecer o reino. Mas eu preciso ter tempo com Deus para que isso seja possível. Eu preciso. Eu pego no pé do meu filho, ele começou a ler a Bíblia. Gente, eu fui ler a primeira vez a Bíblia toda depois dos meus 18 anos. Foi no meu primeiro ano de missões. Foi quando eu tomei vergonha na cara. Eu já tinha mais de 10 anos de crente e eu não tinha lido toda a Bíblia. E aí eu fui lendo. Meu filho está em Isaías.
Ele começou em Gênesis. Está lendo, sabe, Levíticos, meu filho já leu Levíticos, meu filho já leu Números. Sabe esses livros que às vezes a pessoa, cara, como que eu vou ler Levíticos? Como que eu vou ler Números? Como que eu vou ler esses livros? Eu falei, meu filho, você já tem Isaías, agora você vence Ezequiel, aí Jeremias. Eu li a Bíblia depois dos meus 8 anos que eu terminei para ler toda a Bíblia. Eu vou ter a oportunidade de ver meu filho com 10 anos ler a Bíblia toda. Igual a nossa, essa Bíblia. Porque ele já leu a Bíblia toda, ele já leu a Bíblia em ação, 718 páginas em quadrinhos, ele já leu a Bíblia em quadrinhos, ele já leu várias Bíblias para as faixas etárias dele. Ele já leu várias versões. Agora ele está na linguagem de hoje. Ele vai ter revelações da palavra de Deus. Ele vai ter revelações de Deus. E nós precisamos dessas revelações. Então nós precisamos gastar tempo com a palavra. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,15 que nós devemos manejar a palavra de Deus corretamente. E para que a gente possa manejar essa palavra de maneira correta, nós precisamos separar tempo com Ele. E é para isso que nós temos enfatizado, e a gente falou na primeira semana, para que a gente pudesse ter um tempo de devocional, um tempo de meditação, aonde você pudesse separar o seu tempo a sós com Deus. Todos lembram disso? Sim? Quantos têm conseguido tirar um tempo de devocional, um tempo a sós com Deus? Quantos entendem como é isso? Conseguem separar? Conseguem ter uma disciplina? Você tem que ser disciplinado. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque isso é crucial no evangelismo. Porque, mas como assim? Como que isso pode ser? Você vai ter palavra de conhecimento, você vai ter caça de tesouro, mas isso é de acordo com o seu relacionamento com Jesus. A voz dele vai ficar comum para você. Mas não é só isso, gente. Um dia eu estava pegando um voo de Belo Horizonte para Curitiba. E aí eu fui lá e botei meu tempo de meditar na palavra no voo, porque não tinha tirado no dia ainda. Eu falei, 1 hora de voo, vou separar 1 hora ali. Desci a mesinha dentro do avião, peguei minha Bíblia, estava ali com uma marca-texto. E eu estou lá lendo Romanos, meditando Romanos e marcando. De repente, sabe quando você percebe que tem alguém que está te olhando? Aí eu levantei minha cabeça. Tinha uma menina sentada do outro lado do corredor, olhando para mim. Aí ela, torta assim. Aí você está lendo? Eu falei, estou lendo. O que você está lendo? Romanos. Ela, livro diferente, né? Eu falei, não, é a Bíblia. A Bíblia é difícil de entender, né? Eu falei, não, é fácil. Ela toda torta. Eu falei, você quer que eu sente do seu lado para a gente conversar? Pode ser. Aí troquei de lugar, fui lá. Aí a gente começa a conversar e tal. Ela era uma advogada, família árabe. E aí na cabeça dela, nossa conversa, ela falava assim que, na realidade, o que ela acreditava que as pessoas são fruto do meio. Então ela era uma família boa, rica, tinha dinheiro. Então ela não podia reclamar de nada da vida. Porque ela achava que a pessoa que nasce na comunidade, ele vai ser fruto do meio e não vai ter esperança para ele ter uma vida diferente. Se ele é um cara pobre, se ele é um cara miserável, ele vai ser para sempre daquele jeito porque não teve oportunidade. Aí eu falei, não é assim. Aí o Espírito Santo me traz uma história, eu começo a contar uma história para ela. Qual a história que eu contei para ela? A história do melhor rei da Bíblia. Quem foi o melhor rei da Bíblia? Quem? Davi? Não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão foi o rei mais sábio da Bíblia. Jesus. Não, Jesus é do Novo Testamento. O melhor rei da Bíblia. Ele foi neto do pior rei da Bíblia. Josias. Josias foi o melhor rei da Bíblia. Falava que não teve nem antes e nem depois. O avô dele foi Manassés, que foi o pior rei e foi o rei que mais reinou, 55 anos. Então assim, Manassés foi um cara ruim. Amon foi o filho de Manassés, foi um rei terrível também. A tendência de Josias era ser fruto do meio e ele ser um cara terrível, mas ele foi o melhor rei da Bíblia. Aí eu contei para ela e falei da experiência que ele teve com Deus e tal. Aí isso abriu o coração dela.
Como que eu sabia disso? É porque você dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro. Não, gente, se você colocar a Bíblia debaixo do travesseiro, o conhecimento, a palavra de Deus não passa para a sua cabeça. Você tem que abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Porque essas histórias que talvez, mas quando que eu vou usar? No momento que o Espírito Santo de Deus te dá a oportunidade de você usar. Simples assim. O que abriu o coração dela foi uma história de um rei da Bíblia. Entende? E aí você entra no Evangelho, você ora para a pessoa e você fala sobre Jesus para ela. Então, nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. Um tempo de meditação. Não é meditação transcendental. Não, gente. É você meditar na palavra de Deus. Meditação é o processo espiritual de digerir os textos bíblicos de tal maneira que ele se torne uma parte ativa de uma pessoa. É tomar os pensamentos de Deus e refletir sobre eles. É a chave de um relacionamento íntimo com Deus, que deve e precisa ser desenvolvido diariamente. É o aprofundamento do conhecimento de Deus, com o propósito de mudar conduta e vida de quem pratica. Então, nós precisamos separar tempo com Deus. Não tem nada ligado a uma ginástica mental, mas é digerir a palavra e alimentar-se dela. É você ter uma iluminação do alto em primeira mão. É ter comunhão com Deus e com a palavra, com o Deus da palavra, purificação da mente e o Espírito Santo nos ensinando e abrindo nosso entendimento. Então nós precisamos separar tempo com Deus. A razão que a gente vai conseguir ter o evangelismo como uma maneira eficaz no nosso dia a dia, se a gente está tendo uma conexão com Deus. Eu recebo de Deus e eu dou para as pessoas. É muito simples. E vai te edificar cada dia mais. Ela vai te edificar. O ambiente, vamos chegar no ambiente. Agora sim, antes de chegar no ambiente, o que é necessário para meditar? Então assim, a meditação na palavra de Deus, ela é indispensável para nós, pois ela é a arma do Espírito e também alimenta o nosso Espírito. Uma pessoa sensível a 3 mundos: espiritual, mental e físico. O Espírito do homem é a faculdade que confirma serem as Escrituras a palavra de Deus. Então isso faz com que a gente consiga entender a palavra, a Bíblia, como a palavra vinda de Deus. Agora sim, o que é necessário para que a gente consiga fazer essa assimilação, ou que a gente consiga fazer com que esse tempo aconteça? Primeiro, nós precisamos de tempo. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Efésios 5,16 diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Então a gente tem que ter tempo, a gente precisa separar um tempo para a gente poder meditar na palavra de Deus. Nós temos que ser disciplinados. Provérbios 25, 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Gente, não tem como eu separar tempo com Deus sem ser disciplinado. Todos os dias no meu celular, quando desperta pela manhã, está escrito no meu celular: leitura da Bíblia. E aí tem um segundo despertador, que é para oração. Então nós precisamos criar uma rotina, nós precisamos ter uma disciplina. Nós precisamos buscar um coração limpo. Salmo 51:1.
Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Nós precisamos, para ter esse tempo com Deus, para a gente conseguir assimilar isso, ter humildade. 1 Pedro 5:5. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, e todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Ter humildade. Salmos 46:10. Precisamos ter a nossa alma e o nosso espírito quietos. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Aquietar o nosso coração. Nós precisamos buscar a liderança do Espírito. Êxodo 33, 14 e 15. Liderança do Espírito Santo. Êxodo 33, 14 e 15. Deus disse: eu irei com você e darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com teu povo, não nos faça sair deste lugar. Ele só sairia com a liderança do Espírito de Deus, o próprio Deus direcionando o povo. Então a gente tem que ter a liderança do Espírito Santo. Resistência de Satanás. 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos da fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós precisamos ter em nossa mente que nós estamos numa guerra e nós precisamos nos munir com as ferramentas do alto. E a meditação, a palavra, é uma ferramenta, é uma arma que Deus te dá. Como meditar? Gente, nós precisamos buscar um local tranquilo e com boas condições. Ou seja, você vai procurar o seu local de trabalho, a sua casa, em algum lugar você vai ter que encontrar um lugar de paz para você. Me lembra uma passagem de Habacuque que fala que vai esperar a resposta de Deus durante a vigília dele. À noite, tem gente que prefere meditar de noite. Eu particularmente prefiro pela manhã, porque de noite eu estou cansado já. Então às vezes você, quando espera para ser de noite, você começa a orar hoje e você termina amanhã. Então, se você consegue de manhã, eu sugiro de manhã. Gente, durante muito tempo da minha vida eu ficava pensando que eu era um cara miserável, safado, sem vergonha, porque eu não conseguia acordar de madrugada para poder orar. Como um monte de livros que eu lia e pessoas na história que eu via que os caras, madrugada, os caras estavam orando. Mas eu nunca parei para pensar que esses caras viviam numa época que não tinha energia elétrica. Então dava 7 horas da noite, 8 horas da noite, esses caras estavam sem acordar para dormir. Aí se você vai dormir 8 horas da noite, que horas você vai acordar? 2, 3 da manhã, 4 horas da manhã, você está lá esperto, saltitante da vida. Gente, eu fui para o Nordeste agora, para o sertão. Gente, era 9 horas da noite, 9h30. Você estava indo para a rede para dormir. No lugar que eu fui, você não tinha iluminação, você não tinha o que fazer. Você vai dormir. Aí você acorda cedo. Aí você vai orar, você vai, até o dia clarear, você vai orar, porque na madrugada você não consegue trabalhar. Não é igual aqui, entende? Então a gente tem que procurar num horário que você tem disposição,
um horário que você consegue se concentrar, procurar um lugar tranquilo para você meditar. Gente, eu sei, eu tenho família, eu tenho criança. Então assim, às vezes eu tenho que ligar no modo avião na minha cabeça lá, esquecer que tem pessoas ao meu redor e ler a Bíblia. E aí tem gente aqui, gente chegando na minha casa, e eu estou no modo avião e estou lendo a Bíblia. E as pessoas passando e falando, as crianças no desenho, mas você tem que criar o seu local de paz, tranquilidade. Você vai meditar em trechos curtos da Bíblia, você não vai ler lá 15 capítulos para você meditar. Você está fazendo leitura da Bíblia. Agora você vai meditar num trecho ali. Eu já tive momentos que eu meditava em um versículo, em 2 versículos, e ali eu poder entender e gastar tempo para poder ver o que o Espírito Santo quer falar comigo. Você, durante o dia, você vai pensar naquilo que você meditou. Durante todo o dia você vai ficar pensando sobre aquilo que o Espírito Santo falou com você de manhã. Por quê? Gente, é batata. Um dia eu estava na reunião com o pessoal, a gente chorou, Deus deu várias palavras, eu falei, gente, vamos ficar atento. Durante o dia, as situações que Deus trouxe na reunião de manhã, na oração pela manhã, foram as situações do dia. E se você não fica atento, Ele vai falar sobre você, algo para você, sobre você, sei lá, reclamação. Falou sobre murmuração. Gente, fica atento. Você tem que estar ligado naquilo que Ele te falou para você não cair no pecado, para você não vacilar, para você não sair. Ou Ele te alertou sobre algo, você vai ficar vigiando. Entende? Então, é muito importante você pensar durante o dia que você meditou. Quando meditar, nós somos convidados a meditar em todos os momentos da nossa vida. Tem um clássico da Bíblia, que está lá em Josué 1:8, que foi, Deus falou para Josué, fale do livro da lei. Primeira coisa que Ele falou, fale do livro da lei, ou seja, fale da palavra. Segunda coisa que Ele falou para Josué, medite na palavra de dia e de noite. Terceira coisa que Ele falou, cumpra fielmente o que está escrito nas Escrituras. E aí Ele segue, só então os seus caminhos serão prósperos e bem-sucedidos. Era condicional, ele tinha que falar da palavra, ele tinha que meditar a palavra de noite, e ele precisava cumprir essa palavra. Gente, há 17 anos atrás, 16 anos e meio, Deus me deu 2 palavras: Josué 1:8 e Provérbios 4:23. Josué 1:8 foi meditar na palavra de Deus, cumprir ela, falar sobre ela. Provérbios 4:23, e sobre tudo que você deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E se você não guardar, as fontes de morte. Entende? Então nós devemos meditar constantemente. Salmos 63:6 vai falar que você pode meditar nas vigílias da noite. Tá? Em Deuteronômio 6, de 6 a 9, vai falar que você pode meditar em algumas ocasiões próprias. Agora sim, tem alguns resultados que a meditação traz. E depois você pode ler e confirmar esses textos que eu vou falar para você. Mas quando você medita a palavra de Deus, Ele traz purificação do coração. Salmo 119:9. Ele traz força espiritual e poder da palavra, confiança através da palavra de pedir algo a Deus sabendo que Ele fará. Salmo 119:41. Ele vai trazer entendimento para você. Salmo 119:99 fala sobre isso. Ele vai trazer sabedoria. Salmo 119:24 mostra sabedoria. Não seremos envergonhados, segundo Timóteo 2:15. Capacidade para entender os pensamentos de Deus, ou o que Ele tem traçado para nós. Salmo 119:55 e 76. Entendimento do caráter de Deus. Salmos 119, 88, 89 e 90. Estabilidade espiritual. Salmo 119:50. Nós daremos frutos no tempo certo. Salmo 119, 46 e 47. Uma vida bem sucedida e próspera. Salmos 1, 2 e 3. Então, você pode verificar essas palavras, mas nós precisamos separar tempo com Deus para que a gente possa conseguir pensar isso. Como que a gente divide o tempo de meditação? Gente, é muito simples.
Você pode fazer um seu esquemazinho lá, aonde você vai primeiro orar, buscando um coração limpo. Deus, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, e pede para Ele sondar. E aí você dá um tempo para o Espírito Santo trazer para você, se você precisa pedir perdão de alguma coisa, você tem que se arrepender de alguma coisa, e aí você confessa para Deus. Depois você separa um tempo para você louvar a Deus. Você pode lá separar 5 minutos para você pedir para que o Espírito Santo sonde o seu coração. Você pode separar 10 minutos onde você vai só louvar a Deus. Você pode cantar, você pode declarar quem Ele é, você vai só louvar a Deus, você não vai pedir nada, você vai só louvar. Depois você vai interceder. Gente, a gente tem os povos, os 8 segmentos, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem o Brasil, a gente tem os Somos Alcançados, a gente tem amigos, família, um monte de razões pelas quais nós iremos interceder. O foco não é você, mas é você interceder por alguém. E aí depois você vai meditar na palavra, onde você vai separar ali. Você separa lá 5 minutos para orar, o seu coração limpo. Separa 10 minutos para adorar. Você separa 15 minutos para interceder. E aí você separa ali meia hora para você meditar na palavra de Deus, onde você vai refletir. Ah, irmão, mas será que a gente consegue? Irmãos, primeira vez que eu fiz isso, eu fui lá e fiz todas essas coisas. Eu tinha um relógio do lado. Fiz tudo. Sondei o coração, louvei, intercedi, meditei, olhei no relógio. 10 minutos. Gente, no começo você vai achar que 10 minutos é uma eternidade. Mas depois você vai ver que 1 hora é pouco. Entende? Mas você tem que separar o tempo, você tem que criar uma rotina, você tem que ter uma disciplina. E é importante você anotar o que você está meditando. Você colocar a data, você colocar qual o texto, o versículo que você meditou, o tema, aquilo que o Espírito Santo falou com você, o que foi a lição principal para a sua vida, qual foi o versículo-chave. E aí você colocar o que eu aprendi sobre Deus, e que eu aprendi do caráter de Deus, o que Deus é e eu posso ser, os atributos de Deus, o que Deus é e eu não posso ser, o que pensa, o que faz ou fez. Aí você vai pensar, refletir também o que eu aprendi sobre Jesus, o caráter de Jesus, o atributo de Jesus, o que Ele pensa, o que fez ou faz, o que eu aprendi sobre o Espírito Santo, o caráter, o atributo, o que pensa, o que fez ou faz. E aí você vai seguir o mandamento a cumprir, o que devo pensar e o que devo fazer. Aí você olha no texto, promessa para a minha vida, família, consequência obedecer ao mandamento. Qual é a condição para a promessa se cumprir? Por exemplo, Josué, Deus falou assim: Josué, fala da minha palavra, medite nela dia e noite e cumpra ela. Só então os seus caminhos prosperarão, você será bem sucedido. Ou seja, ele tinha 3 coisas para fazer para que a promessa se cumprisse. Ele fez e a promessa se cumpriu. Então você olhar isso, exemplo a seguir ou a não seguir, você procurar outras palavras paralelas para você poder relacionar com o texto que você está meditando. Qual é a aplicação pessoal? Eu e Deus, e eu e o próximo. Às vezes Deus fala sobre perdão. Eu tenho que perdoar alguém. Eu tenho que pedir perdão para alguém. Eu tenho que pedir perdão para Deus. Você refletir qual vai ser a sua atitude prática nisso. Entendem? Faz sentido para vocês isso? Sim? Gente, por essa razão, a gente está separando um livro da Bíblia por semana para que a gente possa meditar. Tá? Qual livro vocês meditaram na semana que passou? Qual? 2 Coríntios. Então, para essa semana que está começando, a gente vai voltar para os Evangelhos. Tá? Então, a gente vai fazer Mateus, depois a gente vai fazer Marcos, depois a gente vai fazer Lucas, e depois a gente vai fazer João. Aí, depois que a gente fazer isso, a gente volta na sequência lá depois de Coríntios. Tá? Mas então, a gente vai começar em Mateus essa semana, para que a gente consiga meditar nos Evangelhos também. Tá?
perguntas sobre vida devocional, tempo com Deus? Alguma coisa que é difícil para você, que você não entendeu, ou que de maneira prática você não consegue fazer, você queria perguntar como que você pode fazer isso? O que você acha devocional que já vem pronto? Eu não tenho problema com isso. Eu tenho devocionais, eu tenho livros devocionais. O que eu gostaria de aconselhar nesse tempo do curso? Que a gente pudesse criar uma disciplina primeiro, a gente fazer esse devocional, onde a gente separa o tempo, a gente vai direto para as Escrituras, porque ali ele é dedutivo. Alguém teve a revelação com você, entende? Quando você vai uma pregação, um estudo igual esse que eu dou para vocês, isso é dedutivo, porque se eu preparei, se eu separei um tempo e tal, então eu tirei as minhas conclusões. Quando você vai, isso é indutivo, aonde você vai buscar as respostas direto na Escritura. Você vai ter as suas revelações em Deus, entende? Então, uma das coisas que eu tenho aprendido, eu já fiz vários cursos, dentro da Jucum, fiz treinamentos na igreja, e eu aprendi muita coisa, eu tive muitas revelações. Mas as maiores revelações que eu tenho em Deus é do meu tempo a sós com Deus. Entende? Então, eu não tenho nada contra a devocional, eu sou amigo do pessoal que faz devocional, pão diário, eu sou amigo dos caras, a gente está juntos, somos parceiros. Eu tenho o devocional. Se você abrir a minha mochila aqui, você vai ver que na minha mochila tem um livro devocional que eu ganhei, então eu estou também usando, tá? Mas o fato de eu ter um livro devocional não substitui o meu tempo de eu buscar a revelação da palavra de Deus. Mas é errado então? Não, eu tenho um aqui, não é errado. Levando a pessoa a não ter essa prática aqui, porque eu já fiz, preparei uma mensagem para ela. Não tem nada de errado. Eu dou de presente para as pessoas, eu dou de presente. Entendeu? Não tem nada de errado, não é errado, é a palavra de Deus. Você ter uma palavra dedutiva não é uma palavra que não seja de Deus, é uma palavra de Deus. Mas eu estou falando que o que a gente está trabalhando aqui é para que nós possamos ter o nosso tempo e você buscar essas revelações de Deus, porque depois você vai ensinar uma pessoa a ter o tempo dela com Deus, a ela buscar essas revelações diretas das Escrituras, entende? Então não tem problema. Eu falo com as pessoas, eu fui no aeroporto, preguei uma menina e ela me mostrou, ela tinha um livro devocional. E eu falei, legal, medita nisso, porque é a palavra, ela tem acesso a alguma porção da palavra ali, e alguém que gastou um tempo para ouvir de Deus. Não tem nada de errado nisso. Mas o que a gente está falando sobre a gente ter o nosso tempo pessoal com Deus para ter revelações novas. Então não é errado, não é pecado, não tem nada de errado, eu tenho, entendeu? E eu uso, e é bênção na minha vida também. Tá? Lá. Eu tenho muita dificuldade em entender a Bíblia. Entender a Bíblia. Olha só, uma coisa que às vezes ajuda, que às vezes a gente lê, a gente nem sempre consegue entender tudo. Às vezes a gente precisa escutar a Bíblia. Então, é importante às vezes você pegar a Bíblia em áudio para você poder escutar, que isso te dá uma narrativa diferente, porque às vezes a gente pega a Bíblia, e vou dar um exemplo claro disso. Você pega lá a parábola dos talentos, aí a gente vai pegar e vai ler. O que ele falou assim: servo bom e fiel, você foi fiel um pouco, muito vou te colocar, bem participa da igreja do seu Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, rapidamente. A gente não olha e não entende, não compreende a pontuação que tem. Aí de repente você olha assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, venha e participa da alegria do seu Senhor. Não é diferente? Não dá para entender melhor a expressão, aquilo que tinha no coração de Deus daquele servo? Então às vezes a gente tem que procurar algumas maneiras. Às vezes procurar na internet uma narrativa. Você procura o texto que você quer meditar. Às vezes você procura lá a parábola do bom samaritano, foi o que Deus trouxe para você lá em Lucas.
Aí você vai ver alguém que narrou, entende? Aí você vai escutar. Às vezes você vai assistir o filme Jesus. O filme Jesus é basicamente o Evangelho de Lucas. Você pegar o filme Jesus, da Cruzada do Antigo para Cristo, você acha na internet tudo, é o Evangelho de Lucas. Aí você vai lá e senta e assiste o filme. É o Evangelho. Então, às vezes a gente vai ter que procurar algumas coisas para poder entender. E tem coisas que nem sempre, quando a gente não era mais fácil ter colocado paixões da carne, entende? Então tem coisas que nem sempre você vai entender. E aí você procura ajuda, você pergunta, entendeu? Você pode perguntar aqui, você pode perguntar para alguém da igreja, você pode, entendeu? Você não entendi. Tem coisas que eu não sei, eu pergunto para alguém. Então, a gente vai se deparar com isso. A gente vai buscar a resposta. Para ela mesmo. Eu também tinha muita dificuldade de entender algumas coisas da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E que tem me ajudado bastante a ler a Bíblia em várias, não várias versões, pelo menos uma versão diferente do que eu estou lendo. Ajuda a facilitar entender isso, se você perguntar para alguém. Eu tenho muito contato com o Marlon. E quando você alguma coisa perguntar para ele, isso é bem legal, facilita bastante. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta sobre isso? Eu gostei da Bíblia atualizada, porque eu tinha menos dificuldade com algumas palavras antigas e aquilo me travava para continuar, porque eu ficava voltando várias vezes para imaginar o que era. Só que algumas pessoas não gostam, porque diz que sai muito do que é na verdade, e algumas pessoas não gostam. Mas eu gostei muito para facilitar até para mim falar com a pessoa, porque assim, pessoas que entendem antigo, minha mãe tem essa dificuldade também, e não entende, então eu costumo da Bíblia atualizada. Você buscar uma versão mais simples da Bíblia. A linguagem de hoje, eu li a última que eu li foi a NVI, agora eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais simples. Sim. Então você procura uma versão boa para você. Vai lá, pergunta. Às vezes, quando a gente está costuma fazer leitura silenciosa, mas às vezes está muito costume, às vezes começa a desconcentrar um pouco da leitura, às vezes é bom fazer em pé e em voz alta, expressando as Bíblias. E até mesmo o tempo quando você respirar e sim. pensar tudo. Isso aí. Alguma pergunta mais? Na Bíblia e fala muito, tem versículo que você lê que não fala de nada. Daí, todo versículo tem que falar pelo menos alguma coisa. Então, aqui, quando eu leio, não aparece, não aparece nada. Como é que você escreve? Ele falou sobre aqui que tem versículos da Bíblia que parecem que não falam muita coisa, tem versículos que falam muita coisa. E na verdade que todo versículo deveria falar alguma coisa. Como que a gente lida com isso? Na realidade a Bíblia é viva. Eu na realidade sempre que eu vou ler a Bíblia, eu estou lendo, eu estou passando, estou meditando, tem coisas que eu olhava que eu, mas isso estava aqui? Eu já passei por esse texto e eu nunca vi isso aqui. E agora isso. Então na verdade sim, é o Espírito Santo de Deus que vai tornar a palavra viva em você. Então, o que acontece? Você está atento para aquilo que o Espírito Santo vai trazer. Tem coisas que você está lendo e de repente isso faz saltar para você. Então, por exemplo, eu estava lendo Ezequiel e Daniel. Quais foram os trechos que saltaram para mim? Foi os momentos que esses caras foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Foi os momentos que eles estavam ali suplicando a Deus. Que esses caras estavam orando a Deus. E assim, é isso que está saltando para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo diz, não, assim, vai e faz a mesma coisa. Vai lá e vai clamar. E pede para que o Espírito possa encher mais você. Então, são coisas que o Espírito Santo está falando para mim. Então, tudo depende daquilo que está pensando no seu coração, naquele momento da sua necessidade. Entende? Então, às vezes, gente, tem coisas que Deus vai te falar ali que você fala, cara, mas como assim? Isso estava aqui. Você vai olhar, você vai escutar, você fala, cara, que doido. É que nem eu estava meditando em Romanos 14, 8, e lá fala assim, quer vamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Eu passei um dia inteiro meditando esse texto, um dia inteiro. Até que o Espírito Santo de Deus me deu um insight sobre isso.
Mas eu não vou contar hoje sobre esse insight, não tá. Mas foi muito legal. E eu já tinha lido aquele texto várias vezes, mas de repente eu fiquei um dia inteiro meditando. Eu estava meditando em Romanos, eu acho que foi parágrafo por parágrafo. Então cada dia era um parágrafo. E aí o Espírito Santo, ou um versículo não. Mas ele trouxe isso. Então ele vai trazer. Tá? Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Beleza. Então assim, para a gente fechar sobre esse tema, uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo há 16, uns 14 anos atrás. Eu estava andando e eu estava orando, e aí o Espírito Santo falou comigo assim: você pode renunciar a um bom trabalho para trabalhar para mim. Você pode renunciar a uma boa faculdade para trabalhar para mim. Você pode renunciar a sua família para trabalhar para mim. Você pode renunciar a um monte de coisa para trabalhar para mim. Mas jamais você deve renunciar ao seu relacionamento comigo para trabalhar para mim. Tudo que você fizer precisa e deve ser consequência do seu relacionamento comigo. E o nosso relacionamento com Deus, ele começa a partir da nossa vida devocional. Então o tempo que eu separo com Ele vai refletir quem eu sou nas ruas. O tempo que eu gasto com Ele vai refletir quem eu sou em casa. O tempo que eu gasto com Ele vai refletir quem eu sou com as pessoas. Muito simples. Um dia um pastor estava pregando. Eu não lembro nada do que ele pregou. Mas eu lembro duas coisas. Eu lembro da história de Enoque que ele falou. E eu lembro dessa história que ele contou da esposa dele. Ele estava discutindo com a esposa dele. E ele falou um monte de groseria para ela. E aí no final ele olhou para ela e falou assim: viu o que você fez eu fazer? Ela olhou para ele e falou assim: não, eu só exprimi. E o que estava dentro veio para fora. Entende? Então, o que está dentro vai vir para fora. Quando a gente encontrar uma pessoa na rua, quando a gente estiver com os nossos filhos, quando a gente estiver com a nossa esposa, com os nossos amigos, o que tem dentro virá para fora. Então eu preciso me certificar que o que tem dentro de mim é a vontade de Deus, a presença de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Para isso eu tenho que separar tempo com Ele. Então, vida devocional não é para você prestar conta para a gente, mas a gente tem que ter. Porque sem ela vai ser muito difícil pregar o Evangelho. Os discípulos fizeram isso porque eles tiveram experiências com Deus. E uma das coisas que eu fiquei refletindo, isso me levou a refletir quando eu estava lendo sobre Pentecostes, sobre Atos 8, sobre Mateus, quando Jesus falava com os discípulos para eles ficarem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Sabe por que muitas vezes a gente encontra tanta dificuldade também para que a gente possa pregar o Evangelho nas ruas? Porque muitas vezes nós queremos ir para as ruas sem o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós deixamos o Espírito Santo de Deus na reunião de oração. Às vezes nós deixamos o Espírito Santo de Deus na igreja. Às vezes nós deixamos o Espírito Santo de Deus no quarto de oração na nossa casa. Nós não vamos com Ele para a rua. E eu fiquei pensando, e por isso que Jesus enfatizou para os discípulos, para que eles esperassem ser cheios do Espírito, para que eles fossem e pregassem o Evangelho. O Espírito Santo é fundamental para que a gente possa fazer isso. E a gente vai ter revelações de quem o Espírito Santo é, a partir da nossa vida devocional, nossa vida sós com Deus, nosso tempo de meditação. Amém? Alguma pergunta sobre o evangelismo, alguma situação que você se deparou e falou: Giro, isso aqui eu não sei como lidar. O que eu faço? Eu estava fazendo abraço e graça, eu senti no coração de abraçar algumas pessoas. Aí eu abraçava as pessoas e falava algumas coisas para elas. Aí a pessoa falava assim: não, depois de Jesus, eu sou católica. Aí tipo assim, o que eu falo? Falo legal? Ela falava que ela abraçava as pessoas, foi fazer abraço grátis e tal, e aí falava algumas coisas, e aí a pessoa falava assim: ah, eu sou católico. Gente, geralmente um católico, para ele falar para você que você não precisa evangelizar ele fala assim: eu sou católico. Aí eu falo: você sabe o que é católico? Ele: o que é? Igreja Universal. Então eu também sou católico. Eu sou católico apostólico. Eu só não sou romano, mas isso não fala, a gente fala: eu sou católico apostólico. Até a pessoa entender isso aí, a gente começou a conversar.
A gente começou a conversar, já quebrou o gelo. Ou eu falo, gente, eu estou falando sobre relacionamento com Jesus, não perguntei se você vai numa igreja, coisa assim. Eu não quero convencer você a mudar de religião. Teve um lugar que eu cheguei, que eu fui entregar uma Bíblia, mas essa Bíblia aí fala sobre Maria? Eu falei, fala. E olha, é um padre que traduziu, João Ferreira Almeida. Verdade? Aí eu falo que fala sobre Maria, eu sigo o que Maria falou. Você segue Maria? Claro que eu sigo. Você segue Maria? Sério? Sério? Por que você segue Maria? Maria fala assim, faça tudo conforme ele falou. Maria, eu falo o texto que ela falou assim, ó, faz tudo que Jesus mandar. Tá beleza? Não adora imagem, não faz isso. Gente, a minha esposa se converteu na igreja católica. Um grupo de jovens começou a ler a Bíblia. Aí lá eles leram, eles chegaram no Espírito Santo, que era só pedir, aí eles pediram. Aí eles foram cheios de Espírito, ele teve visão, o outro estava falando em língua. Aí minha esposa olhando que teve visão, estava vendo, ela falou, mas não estou vendo nada. E aí o que acontece? Eles começaram a questionar o padre, porque o padre estava ensinando eles a adorar imagens. Ninguém pregou para eles. Aí eles chegaram, cara, você está ensinando a gente a adorar imagem, mas a Bíblia que fala que não e tal. E eles começaram a falar. Aí um dia eles receberam uma carta dos bispos da região, proibindo eles de lerem a Bíblia. E aí, mas para eles a igreja católica era certa. E eles ficaram, e agora? O que a gente faz? A gente fica com o que a igreja está falando, com aquilo que a Bíblia está falando. E aí saiu um grupo de 30 jovens da igreja. Começaram a se reunir numa escola. E aí o padre começou a falar, não, vão lá, que coisa do diabo e tal. A cidade tem 26 mil habitantes, interior de Minas, cidade católica. Aí eles têm uma pracinha, até hoje, só uma pracinha central, que é o point da cidade. Aí eles ficavam na metade dessa pracinha. Ninguém ensinou eles, mas quem caía do lado deles da pracinha, eles falavam daquilo que Jesus fez na vida deles. Eles começaram a evangelizar, a gente começou a deixar de usar droga, começou a mudar. Aí sabe o que o padre fez? Ele enviou uma carola da igreja para ir participar da reunião deles. Aí ela era espiando o padre lá. Ela ia e ficava na reunião. Aí um dia ela voltou lá no padre e falou assim, padre, então, eu não volto mais, tá? Eu vou ficar lá. E ficou lá. E esse grupo de jovens virou uma igreja. E hoje eles são uma igreja, uma comunidade lá em Minas. Então assim, a ideia não é a gente lutar contra uma religião ou falar que você tem que vir para essa, mas o ponto sempre é relacionamento com Deus. Quando a pessoa fala, eu quero ser, eu sou católico. Fala, tá, mas eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre relacionamento. Você tem relacionamento com Deus? Como assim? Aí você começa a falar sobre relacionamento. Aí você traz. Eu comparo muito com casamento, no nosso assunto com Jesus. Entendeu? Eu converso com as pessoas. Hoje, de manhã, eu fui no mercado com meu filho. E comecei a falar com a mulher, eu falei, eu sou católico. Eu falei, não, mas eu quero saber sobre o seu relacionamento com Jesus. Aí a pessoa começa a pensar, mas será que eu estou tendo mesmo relacionamento com Jesus? Porque na maioria não está tendo. Entende? Mas a maioria das pessoas falam que tem esse relacionamento. Não, tem meu coração. Eu sigo Jesus, eu não conheço a realidade da minha vida. Quando as pessoas falam para mim que elas têm relacionamento com Jesus, aí eu faço outras perguntas. Eu falo para ela, você conversa com Jesus, você fala com ele? Fala. Você vai ver que quase 100% das pessoas falam com Jesus. Sim. Aí depois eu pergunto, você lê a Bíblia? Lê a Bíblia assim, de vez em quando. Você não lê, não. Você tem escutado a voz de Deus? Escutar já é mais difícil, porque daí eu trago, relacionamento, marido e mulher, o marido fala, a mulher escuta, a mulher fala, o marido escuta. Eu sempre brinco, assim, se a minha esposa fala comigo, eu estou ali parado ouvindo, mas eu não respondo, dá ruim. Dá ruim. Entende? Então aí você vai especificar o que é um relacionamento. Então você fala, legal, poxa, legal, mas você escuta a Deus. Aí você começa a falar como é a sua vida com Deus também na pessoa. Entende? Você escuta, eu estava no Maranhão, a gente parou para tomar um café. E aí eu comecei a conversar, a mulher falou, nesse papo, não, eu creio e tal. Mas quando eu comecei a falar sobre relacionamento, o semblante dessa mulher mudou.
E no final essa mulher entregou a Bíblia para Jesus, ela não tinha Bíblia. Gente, como que você tem um relacionamento com Deus sem Bíblia? Agora uma pergunta mais reflexiva. Se a pessoa não tem Bíblia, se a pessoa não lê a Bíblia, qual Deus que ela está pedindo alguma coisa? Se ela não entende, não tem a revelação de quem é o Deus da Bíblia. Porque ela só usa o nome Deus. Mas qual Deus? Qual Deus que ela tem clamado se ela não tem uma revelação de quem é o Deus vivo? Entende? Então muita nós... gente também se esconde atrás do catolicismo, né? Hã? Muita gente também se esconde atrás do catolicismo. Sim, tem muita gente que se esconde. Hoje você tem católico que tinha 20 anos atrás praticante tão praticante. Também hoje tem gente que você vai pregar que o cara fala que ele é crente, mas ele fala, mas eu não sou tão praticante, eu sou praticante. Entende? Então assim, a gente tem que trazer a realidade do relacionamento, trazer o passo a passo, por isso que a gente tem que gastar tempo com a pessoa. Um colega meu ao trabalho estava falando com Jesus para ele. Ele falou, vou trazer minha Bíblia. Ele era católico. Aí eu comecei a falar para ele que Jesus vem na Bíblia dele. Aí ele se interessou por Isaías. Eu falei de Isaías e escondei para ele. Aí ele gostou. Sim. Gente, a Bíblia Católica ela vai ter alguns livros que são apócrifos, que muitas vezes é interessante de a gente ler para a gente poder conhecer alguns contextos históricos, entendeu? Mas assim, todos os livros que tem a nossa Bíblia tem na Bíblia Católica. Então assim, eu falo, posso ler na minha Bíblia? Claro que pode. E se ele começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com ele. E ele vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus e automaticamente ele vai querer saber onde que ele está. Não sou eu que tenho que convencer ele, é o Espírito Santo de Deus. E esses são pontos importantes. Às vezes a gente se frustra porque ninguém se converteu. Gente, claro que eu quero ver todo mundo quanto possível se converter. Mas a Bíblia fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Romanos 2,4 fala que quem leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Não somos nós. Entende? Esses 7 livros aí que tem mais na Bíblia Católica, eu fiquei chamada sobre isso. Eu não sei resposta. Porque a pessoa falou, então por que vocês tiraram? Porque na verdade foi na reforma, né? Tiraram os 7 livros. Por que tiraram? Já estava na Bíblia no original. Você pode falar, não sei. Não sei. Não sei. Faz o seguinte, lê os 66 que a gente tem em comum e depois ela conversa. Porque na verdade eu sempre estudando um pouco no caso dos apóstolos, dizem que na verdade eles não têm comprovação histórica, por isso no caso foram retirados. Então, no caso, o consentimento, os concílios no caso que a Igreja Católica fazia, então eles colocavam sempre em xeque essas questões, se eles tinham comprovação histórica e se eles tinham consenso com o resto da Bíblia. Alguns deles tinham algumas coisas para ser consideradas heresias e sim. A questão não é a comprovação histórica, é quando ele tem controvérsia sobre a pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Se o primeiro e segundo Abacados, por exemplo, a gente usa para entender os 500 anos de silêncio. Tem total comprovação histórica. Só que acompanhava o filho, levava, ia buscar. E aí ele conheceu a palavra antes, se afastou, mas o pai não se afastou dele. E aí ele chegou um dia para o pai, pai, eu quero batizar. Tem certeza disso? O cara voltou para Jesus, o pai dele batizou ele, está firme com Jesus. Uma outra situação, um outro pastor amigo nosso, a filha dele teve problema com drogas. Sim, muito mal. Minha esposa chegou a morar na casa dele para poder ajudar a cuidar da filha. E situação bem difícil, bem complicada. Aí essa menina parou de usar droga e se declarou lésbica. Mas na situação dele, ele olhou para a filha e falou assim: minha filha, eu amo você, eu não concordo com as suas atitudes e com o que você está fazendo, mas tudo que você precisar, eu estou aqui. Eu amo você, eu sou seu pai, eu não vou abandonar você. Então, você está enfrentando. O conselho que eu dou é, na verdade, o que a gente sempre faz, a gente ensina a criança o caminho que ela vai andar. Mas a gente não tira o livre-arbítrio das pessoas. Então, eles vão fazer escolhas, não é por força nem por violência. Continua, mas é através do Espírito Santo de Deus. Então,
não é no conhecimento intelectual que a gente quer convencer a pessoa. A gente tem que orar, a gente tem que estar junto, a gente tem que aconselhar, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode, segundo a palavra de Deus, para que a pessoa possa ter a revelação de quem é Jesus. Porque tem que ter uma revelação do Espírito Santo de Deus ali para que ele possa voltar para esse caminho. Então você vai sempre falar, você vai sempre orar, você vai estar sempre junto, você vai sempre entender o braço, você vai corrigir, você vai não concordar com aquilo que está errado, mas você vai estar sempre presente na vida dele. Então, o conselho que eu posso dar numa situação dessa é essa. Porque às vezes a gente acha que assim, a gente vai conseguir abrir a cabeça dele e colocar alguma coisa. Mas na maneira prática não é assim que funciona, é o Espírito Santo de Deus. E aquilo que você já semeou na vida dele, isso não foi em vão. Porque isso traz um temor naquilo que ele vai fazer, nas ações que ele vai ter. Então, vamos dia aqui. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, falando do relacionamento, do Deus, da intimidade, com uma pessoa. A Violada, uma jovem, até muito sincera, servindo na igreja católica, a economia, eu percebi que enquanto falava, eu acho que ela foi orientada, de maneira de não se deixar levar, ela cantava, ela começou a cantar. Tipo, não vou escutar. Aquilo que estava falando, ele falou da intimidade com Deus, Deus era maravilhoso, falou de forma bem prática. O que eu fiz? Eu senti que era um mecanismo de defesa. Se eu não escutar, não comprometer. Eu continuei só conversando com a outra jovem, e eu entendo assim, que o tempo, e eu não vou ser barra pela... Sim, você vai sempre conversar com quem quer. Me olha, só, porque eu senti um mecanismo de defesa, achei até que tem de orientação, né? Começa a cantar, eu fui murmurando uma canção da igreja, sei que ela serve como coroinha, tem fidelidade naquilo que ela faz, né? Mas era para não ouvir. Alguma pergunta mais? Eu tenho um problema muito grande com a minha filha. Ela já foi da igreja, se afastou. E assim, agora eu estou caminhando, né? Eu chego em casa aqui falando, domingo. Depois do sábado eu fui para fazer evangelismo, cheguei domingo conversando com meu marido. Aí ela chegou, meu irmão, apareceu em casa, comecei a contar com meu irmão. Ela virou para mim e falou assim: ô mãe, você está muito chata. Você só fala desse Deus, você agora só fala desse jeito. Você está igual a Santa Carola da igreja. E eu com aquilo que vocês estão falando, está doendo, meu coração está amargurado. Eu falei, poxa, eu consigo falar desse Deus tão maravilhoso para os outros. Mas eu não consigo falar desse Deus para ela. Eu falo, tem dia que ela aceita, mas tem dia que não. Mas aí não somos nós que convencemos, a gente tem que contar as histórias e deixar o Espírito Santo mover. Gente, eu preciso só finalizar aqui por causa do horário, tá? Eu só vou dar 2 recados antes de a gente poder orar. Rock in Rio, dia 16 e 23 de setembro, nós estaremos realizando o evangelismo lá, no Marlon avisou. Mande um WhatsApp para mim, se você quiser participar, tá? A gente vai ter a programação, a gente vai ter o pessoal responsável, a gente tem outras igrejas que estão participando, então você pode ser parte disso, vai ser muito legal. Vassouras, 12 a 15 de outubro, eu preciso fechar o número de pessoas que irão para lá, porque a igreja lá precisa se comprometer, se planejar com hospedagem e alimentação. Então o nosso desafio será chegar até lá, mas eu estou vendo para que eles deem a nossa hospedagem e alimentação no período que a gente ficará lá. Então, 12 a 15 de outubro. Então, passa uma mensagem para mim, hoje ainda, para que você possa ser parte desse evangelismo. O custo vai ser então só para ir, a gente não vai ter custo de hospedagem. Exatamente, o custo só para ir, tá? Outra coisa, dia 9 agora de setembro, temos a comemoração de 30 anos de Jocum no Rio de Janeiro. Fazem 30 anos que tem Jogos com a Missão no Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer um dia de programação, atividades de manhã, um almoço,
Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, a gente tem uma base da Jocum ali. E eu vou passar no grupo para vocês, então se você puder confirmar sua presença, vai ter um almoço, que se não me engano é 10 conto, então dá para você ir participar, conhecer um pouco da história, ouvir e ser parte dessa comemoração e festividade, beleza? Então eu vou passar isso no grupo, tragam o relatório semana que vem, pode trazer escrito, pode mandar por e-mail, compre o livro, quem não comprou, adquira o livro, procure o Marco, quem não tem o livro ainda, os pés formosos. Beleza? Vamos orar? Vamos orar? Depois ele fala a oração. Se você quiser ficar de pé, sentado, sentado. Se quiser ajoelhar, fica ajoelhado. Você é livre.